Até agora, pra mim, um dos mais complicados é esse danado aqui, essas cadeias linfonodais cervicais. Nossa senhora, minha cabeça. Mas antes de a gente começar, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui. Cadê? Deixa eu voltar. É pra hoje, viu, tablet? Não é pra amanhã, não, meu amor. É pra hoje. Aqui. Vamos voltar aqui pra fazer uma observação. Sim. Aqui, ó. Deixa eu achar a imagem. Aqui, ó. Nessa imagem aqui, eu já peguei essa imagem preenchida. E aí, me chamaram a atenção de que eu não havia reparado de que aqui, ó, a elevação da hemicúpula diafragmática é à direita, não é à esquerda, tá? Que nem colocaram aqui. Não sei quem foi que preencheu esse. Eu peguei dos slides preenchidos da aula da Érica. E aí, aqui é a direita, ok? Em algum lugar me disseram que eu escrevi RN ao invés de RM. Não faço a menor ideia onde foi. Mas enfim, quando vocês verem, já sabem, né? RM, ressonância magnética. RN é o recém-nascido. Ok, voltando. Não, nesse não. Cadeias cervicais. Gente, eu tentei fazer o máximo possível pra deixar o mais simples de associar, pra gente entender onde é que estão essas cadeias cervicais. Então, assim, eu não vou usar sempre termos técnicos, eu vou usar termos populares, que é pra gente memorizar mesmo essas bexiguentas desses níveis. Ok, nível 1. E assim, eu vou sempre dar a dica da gente localizar algum órgão, alguma parte chave. Alguma partezinha, órgão não, né? Alguma partezinha chave aqui da nossa cabeça, pescoço, ok? Mas é importante saber identificar as estruturas como o esternocleidomastoide, mandíbula, o osso hioide e as glândulas e os vasos. Eles vão ser muito importantes para a gente conseguir identificar. Vamos começar com o nível 1, um dos mais simples, que é os submentonianos e submandibulares. O mento é o queixo. Submentoniano, sub abaixo. Então, eu vou imaginar aqui a ponta do meu queixo e logo abaixo da ponta do meu queixo eu vou ter um A, bem no meio. Aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Ponta do queixo, um A no meio aqui do queixo. O B, aqui, ó, na lateral abaixo da mandíbula. Lembrando que é essa altura aqui, ó. É acima do ocioide. O ocioide não tá por aqui? Então, vou na base da língua, mais ou menos assim na base da língua. Então, acima desse ocioide, eu vou ter o submandibular, que é um B. Ó, acima e anterior, também tem a questão das glândulas submandibulares. Elas não ficam aqui? Ó, pronto. Nesse mesmo nível aqui, que a gente vai localizar, ó, o ocioide é uma boa localização, o queixo é uma boa localização. Nesse nível aqui, acima do ocioide e anterior à glândula submandibular, tá por aqui, cadê? Aqui tá melhor. Aqui, ó. Eu vou ter um A e um B, nível 1, um A meio, um B bilateral, tá? Aí a dica, procura o mento, que é esse osso daqui, ó, que é o mento. Os músculos de gástricos, que vão ser bem simples, ó, vão ser duas listras cinzas que vocês vão ver coladas no mento, é o digástrico. E um A vai estar no meio. E um B aqui nas laterais. Procura o mento, o músculo digástrico e a glândula submandibular. E aí você vai ter essa localização, tá? Ui. Já o nível 2, eu também vou procurar o mento, também vou procurar os músculos digástricos, também vou procurar principalmente a glândula submandibular e os vasos cervicais. Principalmente, tá? Então, onde é que eu achei a glândula submandibular? Ela tá aqui, ó. Anterior à submandibular, na linha do mento, no meio do mento, um A pra gente revisar. Aqui, ó, nas laterais, um B.
posterior à glândula submandibular e coladinho nos vasos, aqui ó, os vasos, eu vou ter 2A. 2A, ele pode estar anterior, lateral, medial. E se tiver posterior, é grudado mesmo nos vasos. Atrás da glândula submandibular, nessa mesma linha aqui do mento, eu vou ter 2A e 2B. Qual a diferença de 2A e 2B? O 2A, ele tá colado mesmo, ele tá grudado nos vasos cervicais, que é muito fácil de identificar, né? Ó, as bolinhas aqui dos vasos cervicais. Ele tá colado nos vasos cervicais. O 2B, ele já é mais específico. Ele vai estar posterior aos vasos cervicais e ele não vai estar exatamente colado neles. Vai ter aqui um espacinho, uma distância de respeito aqui entre os vasos, entre o 2B e os vasos cervicais. Então, a dica é essa. Procura principalmente a glândula submandibular e os vasos cervicais aqui na linha do mento. E lembrar que, junto com as veias cervicais, principalmente a veia jugular interna, não posso esquecer isso, principalmente a jugular interna, eu vou ter o 2A, colado, obsessor. E posterior às veias cervicais, principalmente a jugular interna, mas sem ficar colado, o 2B, ok? Vamos descendo. Olha. O 3 não tem A nem B. São os 3. Os linfonodos são 3. Ele vai estar entre o osso hioide e a cartilagem cricóidea. A cartilagem cricóidea, ela tá logo abaixo do gogó. O gogó é difícil ver em mulher, mas eu acho que eu tô sentindo aqui o meu. Ai, que agonia. Ele tá praticamente aqui na linha média do gogó. Tá? Aqui. Geralmente na altura da cartilagem tireoide, mas vai do hioide até a cricóidea, ok? E aí é uma cartilagem... Tá, você identifica, dica, procurar o gogó e o esternocleido. Gente, abreviei. Não vou escrever 1000 vezes esternocleidomastoide não, tá? Então, quando vocês verem esternocleido, vão entender que é esternocleidomastoide. Ok, vamos começar as localizações, tá? Localizei a cartilagem tireoide, o gogó. Vou começar já a visualizar o esternocleidomastoide, ó, e ele já tá um pouco mais lateralizado, ok? Eu traço... Cadê? Ah, sim. Eu vou traçar uma linha no bordo posterior do esternocleidomastoide. Tá aqui, ó. O bordo posterior dele. Gente, essa linha do bordo posterior do esternocleidomastoide é muito importante. O que tiver acima dessa linha, nesse nível aqui do gogó, vai ser o 3, tá? Lembra que esse V aqui não é o V de 5 não, tá? Esse V é de vaso. Bota esse V de 5, confunde, pô. Mas, ó, tracei a linha, localizei o esternocleidomastoide, tracei a linha do bordo posterior dele. O que tiver acima é o 3, porque o que tiver posterior vai ser o 5. E aí, deixa esse problema é pra depois. Vamos primeiro no 3. O que é que a gente precisa memorizar no 3? Mais ou menos aqui o nível do gogó, anterior à borda posterior do esternocleidomastoide. Ai. 4. O 4, ele já vai estar inferior à cartilagem cricóidea no nível da tireoide. Então, eu vou procurar a tireoide. E eu também vou precisar localizar muito bem o esternocleidomastoide, que ele já vai estar um pouquinho mais anterior. Nesse nível aqui, ele já vai estar um pouquinho mais anterior. Aqui? Um pouquinho mais anterior. Nisso que ele vai estar um pouquinho mais anterior, olha só. Eu vou delimitar duas bordas deles. A borda anterior e a borda posterior. Nesse espacinho aqui, ficam os linfonodos de cadeia 4. Ó, nesse espaço aqui, ó. Delimitei as bordas e o espaço das bordas, como se eu fizesse um feixe aqui, ó. Esse espaço aqui
que vai ser os linfonodos de cadeia 4. Então, até aqui, ó. São um pouco mais abaixo. Posso até localizar aqui na linha da tireoide. Dica: procurar a tireoide delimitar bem o esternocleidomastoide. O 5, ele vai ter o 5A e o 5B. O que é muito importante do 5, também delimitar esse esternocleidomastoide. Ele vai ser, a partir do 3, o esternocleidomastoide vai ser a chave. Então, delimitei o esternocleidomastoide. Aqui, ó. Principalmente o bordo posterior do esternocleidomastoide. Todos os linfonodos que estiverem posterior ao bordo posterior do esternocleidomastoide vão ser o cadeia 5. Se eles estiverem acima da cartilagem cricóidea, aqui é a cartilagem cricóidea, vai ser 5A. Se estiver abaixo da cartilagem cricóidea, vai ser o 5B. Ó aqui. Lembra que eu falei que o 3, você delimitava o bordo e o que tivesse acima seria 3? Ó aqui o 3. Ó. Ah, por que não é o 4? E cadê o nível? E cadê o gogó? O gogó não é do 4? Não! Olha, eu sabia que eu tava errando alguma coisa. O gogó é do 3 também, né? Mas aqui a cartilagem cricóidea fica logo pertinho. O 4 é a tireoide, pô. Tireoide. Eita. Aqui, ó. Porque, ó, o 5, ele tá no mesmo nível do 3, ó. E o 4 tá no mesmo nível do 5B. É uma delícia. Uma delícia essas coisas de cadeia cervical, né? Ai, certo. O nível 6, a cadeia 6, ela é bem tranquila. Ela fica entre as bordas anteriores do esternocleidomastoide, já um pouquinho mais embaixo, tanto é que já dá pra ver aqui o pulmão, um pouquinho do pulmão, tá? Dá pra ver aqui a clavícula. Também vou delimitar aqui as bordas do esternocleidomastoide e o meio, o linfonodo que tiver no meio é o meio 5. Dica: meio do bordo anterior do esternocleidomastoide. E uma coisa importante sobre o 6 é que as neoplasias da tireoide geralmente disseminam para esse grupo linfonodal. O 7, ele já vai estar bem aqui embaixo, bem abaixo do manúbrio, tá? Ó, manúbrio, ele vai estar bem abaixo não, né? Ele vai estar abaixo do manúbrio, tá? Aqui as clavículas abaixo do manúbrio. Dica: procure o manúbrio e veja o corte pulmonar. Nesse caso aqui, o corte pulmonar já tá bem grandão. E eu já tô vendo o manúbrio. Então, o linfonodo que vai estar embaixo é o linfonodo 7. Ah, meu Deus do céu. Vamos dar uma relembradinha, porque eu quero fazer uma atividade com vocês. Certo. 1A, 1B, linha do mento. 1A, meio do mento. 1B, abaixo da mandíbula, antes da glândula submandibular. Volta, certo. 2A e 2B. Posterior à glândula submandibular e coladinho nos vasos cervicais, principalmente jugular interna. Quem tá mais colado, A, ele vai estar bem arrodeando mesmo os vasos cervicais. E posterior a esses vasos cervicais, sem estar colado, o B. Então, quem é obsessor, 2A. Quem não é obsessor, 2B. 2A, colado e circulando, ou lateral, anterior, posterior, enfim, colado. E o 2B, posterior, sem estar colado, tá? Nível 3, linha aqui do gogó, que é a mesma linha do 5A. Ó, aqui, ó. Gogó, mesma linha, aqui. E eu vou delimitar o esternocleidomastoide, tá? Bordo anterior do esternocleidomastoide, delimitei. O que for pra cima vai ser o 3. O 4, ele já vai estar mais um pouco abaixo do 3. Eu já vou conseguir ver a tireoide. E eu vou delimitar tanto a borda posterior quanto a borda anterior do esternocleidomastoide. E ele já vai estar um pouquinho também mais pra frente. Delimitei. O que ficar nesse meio é o 4. 5, novamente o esternocleidomastoide, vou delimitar o bordo posterior dele, o que tiver atrás é o 5. Se for na altura ali da cartilagem cricóidea, ó, aqui,
vai ser o 5A. O que for abaixo da cartilagem cricóide vai ser o 5B. O 6, muito simples, delimitei aqui o bordo anterior, posterior do esternocleidomastoide. O meio vai ser o 6. Neoplasia da tireoide dissemina para esse linfonodo. Então, é um linfonodo bem importante. Já vou conseguir também ver um pouco do meu pulmão. E o 7, localizei o manúbrio, abaixo do manúbrio, já vou ver também um pouco mais do meu pulmão e vai ser o AKD de nível 7. Agora, eu quero fazer uma atividade com vocês, porque eu não fiquei aqui 4 horas para entender essa boba cipó, para vocês também não pensarem não. Bora lá. Ai. Com tudo que eu falei, com conhecimento prévio que vocês sabem, pensem o seguinte. Qual é esse linfonodo aqui que está nessa seta? Lembrem das dicas. Vamos lá. Esternocleidomastoide, esternocleidomastoide. Bordo posterior, bordo posterior, bordo anterior, meio. Qual é que tá no meio deles? O 6. Nível 6. Aqui, ó. Nível 6. Valeu, falou! E esses aqui, ó. Primeiro, as dicas. O que é que eu tô vendo de muito importante aqui? Eu tô vendo o osso ióide. Tô vendo o osso ióide. Suponho que por aqui estejam as glândulas submandibulares. Mas se eu tô vendo o osso ióide e eu tô vendo 2 linfonodos mais anteriores a ele, lateralmente, um B, né, pô? Um B bilateral. Um B bilateral. E aqui? Ó, aqui eu já tenho a cricóide. Aqui eu tenho bordo anterior do esternocleidomastoide, bordo posterior do esternocleidomastoide. O que é que fica do bordo anterior do esternocleidomastoide para cima? 3. Eita, não consegui. Ah, tá. 3, ó. 3. E o que é que fica atrás do bordo do esternocleidomastoide? O 5. E ele fica na mesma linha do 3. E eu sei que é a cricóide porque, ó, eu volto aqui. Cadê? Ó. Ó. E vejo que eles estão nessa linha aqui, ó. Entre a cricóide. Mas eles chegam aqui nesse limite. Abaixo da cricóide, aí eu já vou ter a 4. Já vou ter não, aqui é a 6. Já vou ter a 6, a 4 e a 5B. Então, por isso que eu sei que ali é a 3 e 5. E aqui, ó. Esternocleidomastoide aqui, esternocleidomastoide aqui, esternocleidomastoide aqui, esternocleidomastoide aqui. Gente, suponho que aqui é a tireoide, viu? Acho que aqui é a tireoide. Tá parecendo a tireoide. Tá muito bonitinho não, mas tá parecendo a tireoide. No nível da tireoide, já abaixo da cartilagem cricóide, o que é que eu vou ter? Que eu preciso delimitar anterior e posterior do esternocleidomastoide. O nível 4. E atrás desse nível 4, abaixo da cricóide, 5B. Aqui não fizeram a divisão, mas é 5B. Sei que a professora não vai cobrar se é A ou B, mas eu sei que é 5B. E aqui, o meio, o 6. Espero que tenha dado para entender. Isso aí é revisão e é prática, mas a dica principal é: acha o esternocleidomastoide e aqui, ó, tenta entender quando é que eu vou ter um acima da cricóide e abaixo da cricóide. Acima da cricóide é importante porque fica nível 3, nível 5A, abaixo da cricóide importante porque fica 4, 5B, 6 no meio e 7. E aqui pra cima aqui do mento é 1 e 2, que também é bem simples de entender.
tá? Agora vamos para as características dos linfonodos na ultrassonografia. Um linfonodo normal, ele parece, sabe o quê? Um feijãozinho, um carocinho de feijão. Não sei se feijão tá meio, né? Mas ele parece um carocinho de feijão, com o córtex hipoecogênico e o hilo hiperecogênico. A preservação das características ecogênicas dos linfonodos na ultrassonografia é muito importante, porque quando eu perco essas características, eu já fico em alerta para algum tipo para alguma patologia, tá? Então, claramente delineado, é oval, mais largo do que alto, tem um centro ecogênico, ó, mais branquinho, e que é o hilo gorduroso, por isso que ele é mais branquinho, e um eixo curto. Aqui o linfonodo reacional, que o nome já diz tudo, ele vai reagir a algo. Geralmente é um processo inflamatório, vírus, bactérias. E aí o que é que acontece? Ele vai ter um aumento do número e do tamanho, porém ainda vai dar uma preservada nas suas características de ecogenicidade. Então eu tô vendo aqui que esse linfonodo tá diferente, mas eu consigo perceber o córtex dele hiperecogênico e o hilo hipoecogênico, tá? Já o linfonodo patológico, ele é mais preocupante. Ele já pode indicar aí uma neoplasia que evoluiu para os linfonodos. Ele é redondo, mais alto do que largo, e eu perdi o hilo gorduroso, que era aquela partezinha mais ecogênica aqui, tá? Quando eu tenho um linfonodo nesse tipo, eu vou encaminhar para a biópsia e para a análise. Coloquei também mais umas questõezinhas para a gente praticar. Qual a localização anatômica dos linfonodos referente à cadeia cervical 5? Quando eu lembro da cadeia cervical 5, eu vou lembrar a altura da cartilagem aqui, acima da cricóide, entre o hioide e a cricóide. Eu vou lembrar de quê? Sempre posterior. Então, eu vou lembrar de delimitar o esternocleidomastoide, a borda posterior. E o que tiver atrás dele, eu sei que é o cervical 5, tá? Então, é esse aqui. Estão localizados atrás da margem posterior do músculo esternocleidomastoide. Qual alternativa descreve característica de suspeita maligna na avaliação linfonodal? Perda do hilo ecogênico, sim. Forma pequena e ovoide, não. Margem bem definida, também não. Córtex hipoecogênico homogêneo, não. O córtex, ele é hiperecogênico e eu tenho ali o hilo gorduroso no meio que é que é ecogênico. Hilo central hiperecogênico, também não. Então, é a perda do hilo ecogênico. Paciente alega... Voltei, gente. Deu uma cortada, mas voltei. Certo. Paciente em estadiamento para neoplasia tem o ultrassonografia de linfonodo com aspecto demonstrado abaixo. Qual a principal hipótese diagnóstica? Bom, esse linfonodo ele já está arredondado, que não é a estrutura normal de um linfonodo. Tá aqui com um Doppler e eu percebo um Doppler bem agitado. Significa o quê? Que tá tendo um pouquinho a mais de circulação sanguínea por aqui. Isso indica o quê? Faço um Doppler e eu vejo uma região com um pouco mais de trabalho ali das células da circulação, eu já vou pensar em neoplasia, já vou pensar em células que estão ali se reproduzindo demasiadamente e por isso que elas estão precisando de uma maior circulação. Então, aqui, metástase linfonodal. Tem mais algum? Certo. Quais das seguintes características é considerada benigna na USG de linfonodos? Hilo central e hiperecogênico. Acho que a pessoa fez isso aqui, meu Deus do céu. Forma arredondada, não. Perda do hilo ecogênico, não. Contorno irregular e especulado, não. Precisa de necrose, não, né? Então, hilo central e hiperecogênico. Tem mais alguma coisa? Não. Eita, esse foi trabalhoso. Gente, me disse se deu pra entender. Eu foquei muito na questão dos níveis cervicais. A próxima aula eu já vou pra musculatura, fratura, essas coisas. Mas... para mim mesma, eu ainda vou fazer um estudo um pouco mais aprofundado, principalmente com os casos clínicos que eu achei no Drive. Então, eu vou dar uma avaliada melhor. Eu senti que eu foquei muito mais nos níveis do cervical do que nas características dos linfonodos. Então, depois eu vou dar Depois, eu e vocês também deem uma focada mais nessas características também da USG. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Vou descansar, né?
cabana de ferro. E vou postando aí. Até amanhã eu termino de postar todas. Beijinhos!